Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham. A gente está aqui toda quinta-feira trazendo algumas temáticas para ajudar a construir uma nova visão em relação à educação. E hoje a gente resolveu pegar, então, essa figura central, né? Essa figura que é o core do sistema educacional, essa figura que representa praticamente 70% da estrutura educacional no Brasil, e promover uma discussão, né? Para a gente sair de um lugar que é de grandes desafios, né? Então, a gente conversa aqui com algumas escolas e sabe que essas escolas elas enfrentam grande dificuldade de montar grandes equipes, encontram forte barreira para poder fazer transformações, muitas vezes, ali na figura do professor. Então, a gente quer aprofundar um pouco essa discussão, analisando o quadro atual e propondo aí um conjunto de provocações, né, como o meu amigo Pablo sempre faz, para poder restartar essa discussão. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Né? A gente tem aqui... a gente se encontra aqui toda quinta-feira. Esses encontros aqui, eles são encontros da rede, né? A rede, ela é uma iniciativa do Vivadi, né? O Vivadi é essa edtech, né, brasileira, startup, né, que vem trazendo uma nova oportunidade para a escola brasileira, né? Até o final do ano, em mais de 100 escolas por todo o Brasil, para poder explorar, entregar programas para o desenvolvimento das soft skills nos alunos. Né? Então, o que a gente está fazendo é promovendo a discussão e trazendo a solução para que as escolas possam voltar desse momento de pandemia com uma resposta para suas famílias, com uma nova oportunidade de mostrar seu valor. Bom, tenho aqui já ao meu lado meu amigo de toda quinta-feira, Pablo Doberti. Boa noite, meu amigo. O soldado está ferido hoje, mas está vivo. Estou vendo que está ferido, está óbvio, né? Cara, você está passando mal? Continua com febre? Eu estou com febre, nesse momento estou com 38 e pouco de febre. Puta. Então, me dá uma baleada. Eu imagino, imagino. Bom, força aí, obrigado por estar junto com a gente. Né? Sim, é um prazer estar aqui sempre. Então, temos você aqui, meu amigo, que é sempre um prazer te encontrar aqui toda quinta-feira. E, desde semana passada, nosso mais novo parceiro aí desses debates, querido Evaldo José. Boa noite, Evaldo, tudo bem? Ô, Maurício, como é que você está, rapaz? Fala, Pablo. Oi, boa noite Evaldo, a todos. tudo bem? Tudo bem. Maurição, você ficou bonito de máscara, mas estou preocupado com você. Muito líquido, rapaz. Muito líquido, muito suco, muito chá. Não dá mole não, legal. Viu? Não, tá aqui, ó. A canequinha tá aqui, ó. E hoje também, Evaldo, obrigado aí pela tua presença também. Prazer ter você aqui. Evaldo certamente tem muito a contribuir, né? Então a gente forma aqui um time muito multi-experiências, né? Pablo, como executivo do mercado de educação já há muitos anos, conversando muito com diretores de escola do Brasil inteiro, fundou o sistema de ensino, hoje em dia membro do conselho de um importante sistema de ensino, a maior empresa de educação brasileira, né, que é a Arco. Evaldo vem traçando uma trajetória entre coordenação, direção de escolas importantes aqui no Rio de Janeiro, montou uma das principais escolas aí de referência aqui do Rio de Janeiro, né, que faz parte de um grande sistema de ensino também. Então, entre direção e coordenação de escola, vem passando também por esse desafio, não só de montar a escola, mas de montar a proposta de valor, de montar a reunião de pais e de fazer a gestão do time de professores, né? Eu combino um pouco de experiência com sala de aula e também com gestão de algumas escolas, mas principalmente desenvolvendo produtos em educação, né? Tenho orgulho também de ter feito parte de um time que montou uma das melhores equipes de professores do Brasil, que foi o Descomplica. Então, a nossa ideia hoje é partilhar um pouquinho isso. Vamos receber também um convidado. Daqui a pouquinho chega o Leonardo Gomes, vou apresentar eles para vocês também. Então, para a gente começar essa conversa, sempre lembrando que vocês podem aqui pelo chat, clicar no chat e lançar as perguntas. Vamos fazer uma coisa interativa. Tragam quais são suas inquietações, tragam quais são seus desafios para a gente estimular um debate aqui mais profundo. Tá? Pablo, vou dar para você fazer aquela reflexão inicial, como sempre. Obrigado, tá, meu amigo? Pode se alongar bastante hoje, que a minha garganta já está zerando. Bom,
Não, eu vou trocar com o Evaldo, então, mais aqui com você. Bom, por um lado, hoje é o dia do professor, né? Então, não sei se é o melhor dia para a gente fazer uma revisão crítica do papel do professor, mas como o nosso jeito não tem jeito, né? A gente vai ter que entrar em uma discussão que vai passar também por algumas críticas à estrutura de professores que temos no Brasil, necessariamente. Também a recuperação dos valores que a gente tem nos professores. Mas a gente, mais do que uma comemoração, vai virar um debate com o professor como tema, nossa maneira de homenagear o professor, assim como foi a maneira de homenagear o Ken Robinson quando ele morreu, que foi também discutir suas propostas, suas ideias, etc. Eu tenho, Evaldo, duas coisas a colocar no início do negócio, assim a gente começa uma troca. A primeira ideia que eu ouvi muito, né, e acho que todos nós ouvimos, e o que o próprio PISA e outros programas trazem, essa ideia de que seria melhor, e eu estou chutando aqui, seria melhor ter professores que não fossem a vida inteira só professores, sabe? Quer dizer, que o sistema educacional funcionasse com pessoas que vêm de outros papéis sociais e vão para outros papéis sociais. Isso não acontece nos sistemas educacionais de América Latina e no Brasil também não acontece. Ser professor, no máximo, tem uma expectativa de carreira no mesmo sistema educacional. Vira coordenador, diretor e assim por diante. Mas não tem um cara que passa, sei lá, 5 anos de sua vida como engenheiro fazendo engenharia, depois passa outros 5 anos dando aula, depois volta para a engenharia ou vai para outra coisa. Quer dizer que a instância de ser professor seja uma instância temporal na vida de uma pessoa, onde essa pessoa passa para seus alunos seu conhecimento, mas não necessariamente um compartimento estanco que não conecta com outras experiências sociais e de trabalho. Essa é uma primeira reflexão, até porque algumas leis proíbem isso, né? Ou dificultam isso. A segunda reflexão tem a ver com um negócio que em outros países acontece e em Brasil acontece pouco, na escola particular, sobretudo, que é que os professores de uma escola sejam egressados alunos dessa escola. O que mostra uma crise em geral da escola particular de referência social, né? Em geral, os alunos têm um nível social superior ao professor. Então, o aluno não se vê projetado no lugar do professor como lugar aspiracional de desenvolvimento profissional. E quando isso acontece, vou lembrar uma coisa para vocês que vocês conhecem muito bem, que é o caso do Pense, por exemplo. Acontece uma coisa muito boa, né? Mas são pouquíssimos os casos onde você encontra professores em escolas particulares que estudaram na escola onde agora estão dando aula. E isso, eu acho que se isso acontecesse, seria melhor para o sistema educacional e não mostraria que ser professor é uma projeção profissional aspiracional, que eu acho que não é. E esse é um dos problemas do professorado. De fato, PISA, né? PISA faz uma avaliação muito forte do lugar do professor no sistema educacional no mundo. Por um lado, diz claramente não há sistema educacional sucedido sem bons professores. Ou seja, coloca o professor no lugar protagônico de um sistema educacional de qualidade. Mas, por outro lado, diz que na maioria do mundo subdesenvolvido, a referência sociocultural e socioeconômica do professor vem caindo nos últimos 50 anos. E os professores cada vez têm menos repertório cultural e social. Há 50 anos, o professor saía de um contexto social pessoal
muito mais sofisticado, muito mais estruturado. Agora, a pertença social e cultural de um professor é muito mais baixa, muito mais restrita e muito mais escassa em termos gerais. E os exemplos disso são que, em geral, os professores são pouco leitores, por exemplo, e isso acaba impactando no hábito leitor dos alunos. Por outro lado, claramente há uma crítica muito forte, muito generalizada, aos sistemas de formação de professores. Pareceria haver um divórcio muito forte entre o que se espera como performance de um professor em sala de aula, no sistema educacional, e o que acontece nas universidades que formam esses professores, que pareceriam ter se detido no tempo e ter uma formação muito estereotipada. Eu acho que você, Evaldo, deve ter passado por isso lá no Eleva, né? E esse tipo de desafios. E, por outro lado, uma coisa mais que vem agregar a esse panorama um pouco assustador dos sistemas de formação de professores, que é a formação online, né? Vocês sabem que a pedagogia é das carreiras mais solicitadas em EAD, né? Tem recorde de estudantes EAD, pedagogia. As grandes universidades particulares massivas crescem muito em enfermaria, pedagogia e alguma outra, essas grandes faculdades virtuais que crescem. E uma das razões pelas que crescem, segundo explicam eles mesmos, é que cresce porque o professor consegue pegar o título de uma maneira mais barata e menos exigente. E acaba sendo um negócio meio perverso, porque o EAD da universidade é mais simples e mais fácil do que o presencial, né? E mais barato também. Então, por ali, há um sistema de promoção de professores que não necessariamente, ou pelo contrário, garante a introdução de qualidade ao sistema educacional. Dito tudo isso, que poderia ser escutado como uma crítica, volto àquela premissa de Pisa, né, que é algo minha. Não há sistema educacional sem professor. E o sistema educacional, a qualidade do sistema educacional de qualquer lugar do mundo tem o tamanho da qualidade dos professores desse sistema educacional. Não tem jeito. Você pode ter excelentes gestores, excelentes coordenadores, excelente qualquer coisa, mas a verdadeira medida de qualidade de todo o sistema educacional é a qualidade desses professores. Então, por isso, a gente ia por essa lógica de problema e solução. Né? Bom, posso fazer uma paradinha por aqui, Evaldo, para te ouvir um pouquinho e vamos na troca. Maravilha, muito bom. Eu acompanhei com muita atenção a tua reflexão aí e gostaria de pegar essa última parte para fazer aqui a conexão com uma reflexão importante. A UFMG é uma das poucas universidades públicas do Brasil que divulga o índice de alunos que fazem mudança de curso dentro do semestre normal, e ela divulga também as notas de corte. Isso aí, quando se faz uma pesquisa nas públicas do Brasil, principalmente nas federais, você identifica quais são as carreiras que são mais concorridas. E não é surpresa para ninguém que, novamente, medicina, do ano passado para esse ano, ficou bem no topo. Depois, engenharia aeroespacial. Surpreendeu o direito chegar tão próximo, mais uma vez, uma cadeira de humanas, né, que tá, o Brasil consegue formar mais gente em direito todos os anos do que todo o resto do mundo junto. Isso tem um impacto significativo no mercado. Então, me chamou muito a atenção olhar para as últimas duas carreiras, e aí eu estou me referindo a uma universidade pública de qualidade, mas do curso presencial, que tinha como última, a nota mais baixa de corte era para letras, que é a formação de docentes, né, a licenciatura, para quem vai lecionar em português e inglês, em português, espanhol, russo, enfim, outras línguas, e depois pedagogia no presencial. Me chamou bastante atenção. Quando eu olho para o UFRJ, eu encontro, de novo, medicina no topo, engenharias, lá, todas elas, elétrica, de produção, bem no alto,
e eu vou encontrar aqui embaixo Ciências Sociais, Pedagogia e Letras. Isso diz alguma coisa para a gente. Quando você fala da renovação do corpo docente, quando a gente pensa no critério que a escola tem que adotar na escolha do seu time, e quando o Maurício nos provoca falando que o professor é o problema, mas é também a solução, a gente pensa no coração da escola, né? Se fosse uma igreja, seria a parte mais sagrada, o sacrário ou o altar, dependendo da religião. Qual é a parte mais sagrada do templo? Pois bem, na escola é a sala de aula, é onde se constrói aquela relação tão profunda, humana e de aprendizagem, de conhecimento. Aí, Pablo, eu fico pensando assim, é difícil para a gente conseguir uma renovação nesse círculo vicioso que nós criamos no Brasil, porque as pessoas não têm motivação financeira, não têm um atrativo que leve, não é competitivo com outras áreas do saber. Então, para a gente fazer uma mudança, eu fico pensando aqui se ela deveria vir de baixo para cima, de as pessoas procurarem mais e, portanto, agregarem mais qualidade a esse movimento, ou se deveria ser um plano de Estado, um plano de governo. Aí eu gostaria de tentar responder. Estou lendo nesses dias uma pesquisa do Pearson College, London, muito interessante. Eles ouviram cerca de 8.000 alunos do mundo, em 8, 10 países diferentes, durante a pandemia. Durante uma semana do mês de junho, onde a maioria dos países ainda estava enfrentando o auge da pandemia. Alunos entre 14 e 70 anos. É uma pesquisa que traz assim conexões muito interessantes, dizendo, por exemplo, que a educação ela não pode mais ser a mesma depois da pandemia. A revolução que esse vírus trouxe no aspecto educacional para os educadores é um salto que a gente levaria talvez décadas ou séculos para conseguir mostrar que é necessário avançar pelo caminho da digitalização. Todos nós pensamos, quando vamos contratar um professor, no resultado que ele pode proporcionar dentro da sala de aula, pelo domínio que ele tem do conhecimento. Olha que interessante que é. Quando perguntados sobre as principais skills, né, as virtudes, as habilidades que esse educador deveria ter, os alunos, esses quase 8.000 alunos que responderam à pesquisa, de todas as idades, acima dos 14 anos, disseram, entre as 3 primeiras, eles falaram como essa pessoa consegue estabelecer relações com os outros na sala de aula. Depois elas falaram sobre o cuidado, a pedagogia do cuidar. Alguém que está observando o aluno olho no olho, criando conexão. E falou-se muito sobre o professor que tem um olhar sobre o processo de aprendizagem do aluno. E veja, pelo menos nas 3 primeiras, não se menciona o domínio do conteúdo. Como que hoje já existe uma percepção de que, assim, gente, o conteúdo está em algum lugar, ele é acessível. E eu tenho muito que refletir sobre esse papel, principalmente quem tem uma trajetória numa instituição assim, mais no modelo tradicional, clássico, dessa transição, se não por opção, quase que forçadamente, a percepção do aluno é que não é mais papel do professor ficar transmitindo informação. Ele tem acesso a ela em diferentes partes. Então, me chamou bastante a atenção que um dos pré-requisitos ou uma das habilidades que os alunos esperam e cobram do educador não seja mais o domínio pleno do conteúdo, que era uma preocupação assim. Quando eu comecei o magistério 30 anos atrás, a primeira coisa em qualquer entrevista era você era testado sobre quanto você dominava o conhecimento. E hoje, talvez a metodologia, a maneira como você quebra, destrói o muro da sua sala de aula, a maneira como você consegue levar os teus alunos para a viagem do conhecimento e esse olhar individualizado sobre as carências de cada um, sobre os estágios emocionais de cada um, esse background que representa muito no processo de aprendizagem, como que isso, assim, existe uma percepção e uma expectativa de que a escola já prepare o professor para entrar e encarar esse desafio na sala de aula. Então, eu queria dividir depois essa pesquisa aí, através do Maurício, com todos que estão aqui. Acho que vale uma leitura, tem que ser um tema de desenvolvimento profissional na sua escola para conversar sobre isso, porque abre caminhos para muitas coisas. Por exemplo, só para concluir, desculpa me estender um pouquinho, mas há um ponto importante que diz que
a digitalização ela é o caminho que vai quebrar as diferenças que existem dentro das camadas sociais de acessibilidade. Então, o que a gente precisa fazer hoje, e talvez a nova geração que está se formando agora, ela já viva isso e ela cobre isso das autoridades que têm essa competência de diminuir a distância entre quem tem acesso a um ensino digitalizado de qualidade e quem ainda não tem. É verdade, é verdade. Bom, legal. Deixa colocar mais uma coisa. Mal, você me avisa quando quer que Leonardo entre no jogo, tá bom? Tá bom. Posso só fazer um comentário e uma proposta que eu acho que eu consigo chegar lá. Primeiro, como eu sempre faço, e hoje acabei não fazendo no início, né, o que mostra que o soldado está ferido, eu queria saudar as pessoas que deram boa noite aí para a gente, né, quem está vindo pela primeira vez, a Maria José, do Colégio Santo Antônio de Itabaiana, Sergipe, né, a Bernardete, do Colégio Paquetá, a Lu Cocosa, né, Lu, obrigado aí pela sua presença. E queria dizer para todos vocês, né, a Tayane que deu aqui boa noite para a gente, a Priscila Ribeiro, é um prazer ter vocês aqui toda semana. Kátia, boa noite também. Se vocês quiserem compartilhar as escolas de vocês, vai ser um prazer. E eu queria sugerir a vocês que quem está acompanhando a gente, né, a gente já é quase uma família aqui toda semana, né? Então, que a gente fizesse aquela coisa do almoço de família, que quando todo mundo começa a falar ao mesmo tempo e chorar suas lamentações, né? Não precisa ser uma lamentação, mas eu queria sugerir que vocês trouxessem para a gente um pouco de quais são os desafios, por um lado, e, por outro lado, quais são conquistas em relação a time de professores das escolas de vocês que vocês tiveram ao longo da trajetória, ao longo dos últimos anos, né? Então, quais são os grandes desafios que enfrentam e quais são as grandes conquistas que podem compartilhar aqui com todos que estão nos assistindo, tá? E a segunda coisa, Pablo, eu acho que a partir da fala de vocês dois, parece que tem dois caminhos aqui interessantes da gente discutir, né? Trazendo aí para o universo das pessoas que estão assistindo a gente aqui. Hoje a gente estava conversando com uma escola parceira do Vivadi, né? Uma escola que adota o Vivadi, a gente faz um processo de implantação construindo junto com a escola a narrativa. E uma das coisas que a gente trouxe ali, aliás, ontem e hoje, né? Uma coisa que a gente trouxe ontem foi: é preciso que a escola ela faça esse processo de mudança, né? Não vou usar transformação, que às vezes é meio disruptivo, e tem escolas que ficam um pouco preocupadas com esse termo, aprendi isso com o Pablo hoje, mas fazem as mudanças, e essas mudanças às vezes tem o professor como barreira, né? Então, e por outro lado, como é que você traz o professor para o jogo, né? Porque o que a gente está fazendo é trabalhar esse retorno, né? As escolas parceiras estão recebendo um conjunto de materiais, um conjunto de orientações e treinamento com a nossa equipe para construir uma nova narrativa e trazerem novos alunos, fidelizarem seus alunos. Então, como é que a gente encara esse desafio de fazer as mudanças necessárias, né, criando essa cultura e trazendo o professor para o lado para que isso seja possível, que eu acho que é um grande desafio. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu vou sugerir tem a ver com essa discussão metodológica, né? O Evaldo traz aí uma questão em relação ao socioemocional, né? Então, o desenvolvimento socioemocional, o investimento cultural, o investimento no desenvolvimento do professor, me parece uma bela oportunidade. O Evaldo tem alguns exemplos para compartilhar, o Léo, que vai chegar aqui, tem outros, e o Pablo certamente já fez muitos eventos nesse sentido. Então, queria trazer esses dois pontos que surgiram aqui para sugerir como aprofundamento. Ótimo. Bom, eu peguei aqui algumas notinhas enquanto o Evaldo falava, eu quero compartilhar com vocês. A primeira tem a ver com uma discussão que a gente teve, Evaldo, há uns dias, né, que tem a ver com a avaliação de professores, lembra? E o trabalho que você fez com a avaliação de professores. Aí contar uma história que eu vivi no México, né? Quando uma reforma curricular mexicana estabeleceu um sistema de avaliação de professores, caiu o ministro. Caiu. Não houve maneira nenhuma. O grêmio de professores no México é fortíssimo. O presidente do grêmio de professores é um cara com um peso político enorme. E tirou os professores. Perdão, tirou o ministro. O Grêmio é o sindicato que se chama, né? Sindicato, isso, perdão. É porque o Evaldo é colorado, se você fala Grêmio, ele fica todo arrepiado ali, desculpa. E
é um ponto muito sensível, né? Quem vai avaliar o professor? Ou mesmo que aquela coisa tão conhecida por todos nós, que cara que entra em sala de aula para assistir a aula de outro professor é muito mal visto, né? O observador de aula é um cara, parece que é da polícia mesmo. O professor não aceita ser observado em sala de aula por fora de seus alunos. Então, isso me parece um ponto e tem a ver com a avaliação dos professores, e a gente quer avançar com isso. A gente acredita que, na medida que a avaliação não seja persecutória, tenha sentido, é uma prática que poderia trazer uma alimentação da qualidade do ecossistema de professores. A outra coisa que a gente está discutindo no Vivadi, Evaldo, a gente não falou disso com você, é o seguinte: a gente está desenvolvendo o nosso programa de saúde alimentar da escola. Legal. Então chega ao ponto de que a gente se pergunta: o programa alcança os professores ou é só para os alunos? E uma pergunta difícil de novo. A gente vai entrar na intimidade da alimentação do professor? O professor vai aceitar que o programa de escola mexa com a alimentação dele? Mas, por outro lado, a reflexão também: adianta construir um programa para a saúde alimentar daquela comunidade, deixando fora a comunidade de professores, que não é qualquer comunidade, é uma comunidade muito espelho, né? Muito inspiradora, para bem ou para mal. Então, como você faz isso? Eu contei aí várias vezes uma história muito simples da escola dos meus filhos, onde, em um momento, a cantina deixou de vender refrigerante, né? Por decisão da escola para os alunos. Mas não deixou de vender refrigerante para os professores. E os alunos sabiam disso. E o negócio ficou muito esquisito, né? Como assim? Que um negócio que é bom para nós não é necessariamente bom para os professores. E o último ponto da provocação, e mexe com você, Maurício, também isso, não mexe com você estruturalmente, mexe com você, só exemplo. Há muito tempo eu me pergunto por que um professor de matemática não é matemático, por que um professor de história não é necessariamente historiador, por que um professor de geografia não é um geógrafo, e por que um professor de surf é um surfer. Porque a gente chegou a esse registro onde os professores são expertos em divulgação, mas não necessariamente atores da sua própria prática de mexer com o objeto de seu conhecimento. E isso eu escrevi um artigo até, porque me chamou a atenção. Meus filhos estavam tomando aula de surf na praia, né? E chegou meio-dia e acabou a aula deles e o professor de surf tinha um descanso. O que fez o cara no seu descanso? Foi surfar. Porque um professor de surf, no descanso, surfa. Quando um professor de matemática descansa na escola, vai fazer matemática? Ou qualquer coisa menos matemática? Quero dizer, eu acho que isso tem a ver com esse ponto que você trouxe, Evandro. A matéria não vem com todo o conteúdo porque não há prática, não há contato prático com o que está fazendo. Um matemático mexe com a matemática. Um divulgador de matemática só passa conteúdo de matemática. Mas ele não está acostumado a fazer a matemática. Se você leva um chefe de cozinha para dar aula de cozinha, o cara vai dar uma aula de dentro do problema. Se você leva um divulgador da história da cozinha, o cara vai dar uma aula de fora da cozinha. Então, me parece que ali também há um ponto importante. A gente deveria levar para a escola, e tem muito a ver com o primeiro ponto que eu coloquei, pessoas que na sua própria vida mexem com o que estão trabalhando. E vou fechar com isso aqui. Há uma frase de Borges, né, muito célebre, das muitas que ele tinha, que dizia assim, falando do Quixote, né? Conheço milhares de professores e professoras de literatura capazes de encontrar erros no Quixote. Não conheço um capaz de escrever uma folha do Quixote.
Então, me parece que isso caracteriza um pouco o perfil do professorado, né? E isso acaba chegando nas crianças, de alguma maneira. Evaldo, deixo com você. Aí, pega onde quiser e por onde quiser. Perfeito. Eu gostei muito dessa analogia aí. Existem caminhos assim hoje muito fáceis, eu diria, para a escola, para ela construir um modelo que deixe o professor num cenário confortável, seguro, em relação à avaliação que ele vivencia. O grande problema, Pablo, Maurício, amigos presentes aqui, dentro da escola, é a comunicação do que vai acontecer, os processos, as etapas. Normalmente não se respeita o cronograma e o tempo necessário para que o professor amadureça e compreenda o processo. Então, eu vivi também, na minha experiência de rodar assim por diferentes instituições, modelos assim diferentes também desse processo de avaliação, né? Normalmente a escola tomava a decisão, contratava uma consultoria e do dia para a noite brotava alguém dentro da escola com um modelo diferente de avaliação. Isso gera insegurança para o corpo docente, isso interrompe um processo, de repente, interno que já vinha acontecendo e não vai surtir o efeito que a escola precisa. O modelo que vai ser escolhido, ele precisa ser partilhado e amadurecido dentro da escola, compreendido pelo grupo. Tem um caminho bem interessante que eu vivenciei também, que é o peer observation, de você montar pares de observação de aulas dentro do corpo docente que você tem. Então, por exemplo, quando eu cruzo lá com o Léo, e o Léo está dando uma aula brilhante de física, eu, cara, interrompo o meu momento ali, o meu cafezinho, a minha aula vaga, paro naquele instante e vou acompanhar um trechinho da aula. Eu tenho muita coisa da prática desse professor para agregar a minha prática, do procedimento, da metodologia, da forma de abordagem, da maneira como ele explora os recursos visuais dentro do componente curricular dele. Quando eu crio essa parceria interna, eu desmistifico a lenda de que, quando a escola implementa um programa de avaliação, ela está pensando em demitir o professor. É o contrário, é para gerar segurança, aprimoramento, desenvolvimento profissional. Então, quando o professor é parte da construção do modelo, quando ele opina, quando ele fala, pô, gostei, acho que é por aqui, não é por lá, a gente vai, a gente volta, mas a gente está enxergando que haverá um crescimento, a escola está trazendo um investimento para a gente também aprimorar a nossa prática. Pô, ele se sente seguro nesse caminho e a escola ganha como um todo. Então, acho assim, Pablo, um dos caminhos para você fortalecer o seu time, o seu corpo docente, é você construir com eles qual é o caminho desse processo de avaliação. Ele tem que existir, eu penso. E a comunidade tem que ser ouvida. E quando eu me refiro à comunidade, são os outros colegas, são os próprios alunos, pessoalmente, através dos seus órgãos de representação, sim. A própria comunidade onde a escola está situada, ela também tem a ver, porque projetos dos professores em sala de aula ou fora impactam a comunidade. E isso é muito bacana. E, assim, claro, também a coordenação, as pessoas estão convivendo no dia a dia com o professor ali. E acho que quanto mais, assim, você conseguir construir isso no olho a olho, no diálogo, na conversa, mais você dá credibilidade ao projeto. Então, acho que essa é uma forma bem interessante. E um segundo momento para fortalecer esse pilar do time de professores é a gente fazer algum movimento. Então, quando eu estou montando meu budget, meu orçamento para 2021, quanto eu estou separando aqui para investir, para trazer, por exemplo, o Maurício, para trazer o Léo, para o meu time crescer. O professor sentir e falar assim, que legal, a minha escola trouxe essa pessoa, ou propôs essa oportunidade aqui, ou pegou um professor de cada área e fez um treinamento especial, investiu na capacitação profissional dessa gente. O professor tem que se sentir cuidado. Ele tem que perceber que o que a escola está utilizando é para o desenvolvimento profissional dele, para o aprimoramento da prática dentro da escola. Se você atropela esse processo, cara, você perde o time, gera um clima de insegurança, de desconfiança, e aí vai acontecer como aconteceu com o ministro lá do México. Vai cair todo mundo, vai ser um caos, e você retomar essa credibilidade depois é muito difícil. Ô, Léo, bom te ver aí, cara. Bom te ver aí.
Evaldo, eu vou aproveitar a tua deixa aí, introduzir o Léo. Léo, eu tô quietinho aqui hoje, que eu tô, como você pode ver, com sérias suspeitas de Covid aqui, com febre desde ontem, enfim, tô ferradaço. A gente não se falou ontem, mas aconteceu isso. Então, eu tô quietinho aqui, mas já te agradeço o convite de ter participado, meu amigo. Para quem não conhece, eu não sei se vocês conhecem o Leonardo, né? É possível que algumas pessoas conheçam. O Léo é um dos professores mais brilhantes que eu conheci na minha carreira como professor. Um cara que tem um nível de encantamento e facilidade, né, encantar os alunos e transmitir física para os alunos, que é absolutamente fantástico. Aí, não bastasse isso... Ô, Maurício, desculpa, Maurício. Você imagina, se o cara é bom, você imagina quem já foi coordenador dele, né, cara? Esse cara... Aliás, o Léo foi a melhor dica que eu já te dei, né, Evaldo? Por sinal, né? E o Léo, ele tem duas experiências muito interessantes, né? A primeira experiência muito interessante é que ele trabalhou durante muitos anos num grupo de um cursinho para vestibular aqui no Rio, né? Que depois cresceu o grupo. E ele fazia um processo de formação, né? Então fazia formação, a escola tinha monitores, fazia formação de monitores para que esses monitores se tornassem os professores da escola. Então a escola formava os seus próprios professores. E a segunda experiência interessante foi, o Léo montou um curso, por isso imagino que alguns aqui que estão aqui presentes já conhecem, chamado Novo Professor, né? Através do Descomplica, que é uma das maiores plataformas de educação online no Brasil, o Léo montou um projeto que era de formação de professores. Então separou um conjunto de conteúdos, uma abordagem extremamente inovadora, voltado para esses professores. Então, Léo, boa noite, bem-vindo, querido. Desculpa aí a confusão, o Léo demorou para entrar porque ele estava enrolado, né? Ele é um professor que não tem facilidade com a tecnologia, né? Mas o Léo, eu vou aproveitar então. Você está no mudo aí, meu querido, não esquece de tirar depois. Eu vou aproveitar aí a deixa do Evaldo. A gente está numa discussão aqui sobre o professor enquanto problema e os desafios, né, para formar um novo perfil de professor no Brasil, né? E o Evaldo traz essa questão que o Pablo também trouxe, do quanto que ele é barreira, né? Muitas vezes por conta de tecnologia. Alguém aqui falou, eu tento implementar recursos tecnológicos e o professor sempre é o cara que não adota, enfim. Então, queria que você compartilhasse um pouquinho aí da tua experiência, né? Primeiro, formando, e segundo, como professor, como é que a gente encara esses desafios? Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Maurício. Que pena, cara, a gente se falou ontem à tarde, né? Então, parece que ainda não tinha nada, ou podia estar começando, você não tinha percebido. Boa noite, Evaldo. Prazer te ver aí novamente. Pablo, prazer conhecê-lo. Então, eu participei durante muitos anos no primeiro curso em que eu trabalhei. Ali eu já assumi o treinamento da equipe de Física e Matemática, né? Ali eu fazia a preparação dos professores, mas muito na forma da abordagem ainda, né? A gente aqui no Rio começa nesses cursos grandes com monitoria, aí você vira professor, aí você começa a se dedicar, e aí eu assisti aula de todo mundo, cara, assim, eu passava a minha semana assistindo aulas, porque eu acho que o primeiro momento, se você sai da faculdade, né, pelo menos é assim que eu vejo, a gente, de fato, muitas vezes não é preparado para aquele fronte de dar aula. Eu acho que a medicina, a engenharia, os estágios que existem, os caras metem a mão, cara, assim, né? A galera da residência vai lá e ajuda a operar. Na docência, muitas vezes, você vai fazer estágio numa escola, você senta e só assiste, mas você não botou a mão, né? Então, a primeira vez que você entra numa sala de aula para dar aula, alguém entrega na época o giz na sua mão e fala assim, conto com você, meu garoto. E aí, caramba, meu irmão, você entra na frente da turma achando que agora é um momento em que que no fundo eu era muito novo, achava que ia ser o novo salvador da pátria da física ali naquele momento, sabe? Então, assim, do jeito que eu aprendi, não tem como alguém não entender, não tem a menor chance, cara. Essa explicação que eu vou dar, que normalmente é que você entendeu, não tem a menor chance de não entender. E aí o cara faz uma pergunta, aí você começa a perceber, cara, assim, meu Deus do céu, porque eu não parei para pensar nisso antes? Porque eu já não levava em consideração essa situação. Ou seja, a gente entra jogado aos leões, cara, ali. E, infelizmente, eu acho que essa é a primeira grande dor do professor. Porque nem todos sobrevivem aos leões, né? E aí os cortes, os problemas começam a aparecer. Porque é do ser humano, quando você é atacado, atacar de volta, né, cara? Se o cara não gosta de mim, então também não gosto dele, aí a porrada estanca e o professor sai ressentido, a turma está ressentida, e é um problema grande ali.
Esse é o primeiro ponto que eu acho. Então, no momento em que eu vi, cara, que não pode ser só a experiência que vai trazer o resultado. O cara não pode chegar aos 40 anos e dizer, pronto, agora eu estou pronto. Porque ele já tomou muita porrada antes. Então, naquele momento, ainda lá na primeira empresa, não sei se pode falar o nome, você acha que pode citar? Aqui não tem, ó, o chefe falou aí, aqui não tem censura não, a gente fala o nome de tudo. Tranquilo. Não é nem censura, às vezes eu acho que não sei se cabe e tal, mas assim, lá no PH ainda, eu comecei a assistir aula de alguns professores e fui pegando pontos positivos, cara. O que essa galera faz que dá muito certo? Eu fui tomando nota. Eu fui criando desde sempre um pequeno manual, ainda dessa exposição que os professores fazem, né, do que dá certo. E escrevi, cara. Escrevi tudo que eu achava, que eu via que dava certo de um, de outro, e fui fazendo as convergências. Dali eu entendi que, em média, os ótimos professores têm isso. Pá, todos eles têm isso aqui. E era ali que eu abordava com os meus monitores, sabe? Então, se a gente pegar aí a galera que até hoje está lá no PH e tal, os grandes professores de física passaram por esse treinamento e tenho certeza que deram continuidade. Os grandes professores de matemática passaram por esse treinamento e adquiriram essas habilidades, né? Tanto de gestual, de retórica, de falar, do timbre de voz, da forma como coloca a voz, até o quadro organizado. O Maurício sabe o quanto me preocupava em escolher as cores, em fazer. E aí, enfim, das cores utilizadas, por que o amarelo eu estou usando agora, por que do rosa, por que a linha tem que ser assim, como é que eu escrevo, treine esse N, enfim, eu montei um manual para essa galera, para, assim, primeiros socorros, chamar assim, sabe? O cara vai entrar agora em sala, meu irmão, como é que se prepara uma aula? Naquele momento é preparar a aula. Depois eu fui vendo que aí você vai ficando mais velho, né? Aí você vai dominando essas habilidades e essa coisa fica natural. Você começa até a curtir a naturalidade com que a gente faz. Depois eu fui vendo que a gente não entra na sala só para... Falei isso com o Maurício ontem, só para dar aula de movimento uniforme. Não entro na sala só para dar aula de movimento uniformemente variável, né? E eu acho que muitos professores ainda têm um pouco de eu estou ali para entregar esse conteúdo. Eu acho que a gente precisa ter o que vai ser traçado naquele ano. Onde eu quero ver o meu aluno no final do ano? Quais são as habilidades que ele tem que ter? Então, preciso juntar a minha área de conhecimento à época, provas de específica, física, matemática e química, conversando muito ali, para montar um planejamento, cara, do que a gente precisa entregar. E aí eu comecei a escrever para lá os objetivos de aprendizagem. E nas minhas apostilas, o Maurício chegou a ver, em todas as minhas apostilas eu tenho ponto a ponto do que está por trás das cortinas, o que vai ser trabalhado em cada questão, por que ela está ali, onde eu quero atingir e tal. Tudo isso falando, obviamente, da parte expositiva, né? O professor sendo o grande, ainda, vamos chamar de diferenciador do aprendizado, entregador de pizza ali do aprendizado, né? O cara vai fazer o delivery do aprendizado ali. E depois com o Descomplica... Fala, Maurício. Legal. Deixa eu te interromper um pouquinho, você vai entrar no Descomplica, imagino que você vai falar do programa Novo Professor. Só para trazer, e eu quero muito ouvir, acho que tem muita dica útil que você pode dar aí, mas antes de entrar, eu vou trazer aqui alguns comentários que foram feitos e dar um pouquinho a palavra o Pablo, depois para o Evaldo também comentarem um pouco em cima disso, e aí a gente caminha para essa parte mais prática do que a gente pode fazer, tá? Então, legal que a Juscelia comentou aqui, boa reflexão, percebo que muitos professores de matemática são apenas aritméticos, esquecem que a matemática é reflexiva, comunicativa, está no cotidiano de cada pessoa. Por isso, na sala de aula, eles se preocupam muitas vezes em ditar regras, fórmulas sem permitir que o aluno reflita. Acredito em uma matemática mais reflexiva, descritiva, analítica e comunicativa, pois ela fala o tempo todo conosco, em quase todo o tempo da nossa vida. A Priscila diz que nos sentimos sozinhos em uma realidade diferente da que aprendemos. A Lu comenta aqui, Leonardo, senti isso na química e hoje. Baseado no que você falou, coloquei na minha escola a residência docente e, apesar de incipiente, está crescendo nas diferentes disciplinas. Bom demais te ouvir. A Lu, inclusive, é química nuclear, hein, gente? O professor de matemática e também das outras disciplinas repetem na sala de aula aquilo que outros professores fizeram com eles, sempre repetiram. Acredito que é o momento de pensarmos diferente, refletir antes de achar o que é bom, porque domina o conteúdo que, na maioria das vezes, decoram.
é preciso acreditar que o aluno sabe muito e vai contribuir com seus saberes. Pablo, eu vou devolver para você os comentários do Léo, para explorar um pouquinho isso. E você tem uma coisa muito importante que você traz, que é a questão da dimensão sociocultural do professor, né? O investimento na dimensão sociocultural, enfim, em alguns aspectos que permeiam o conteúdo, né? O quanto que isso é importante na formação desses professores. Legal. Bom, Léo, bom te conhecer e obrigado pela citação do convite, né? Claramente, todo esse registro que você tem é muito forte, muito importante, e eu admiro quem domina muito bem isso. Eu fui muito tempo professor, mas não consegui chegar nesse nível de baixar em um manual claro qual é o bom professor. Então, admiro muito esse trabalho. Deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira tem a ver com isso que o Maurício trouxe, né? Eu coloquei há um tempo, quando a gente estava começando o webinar, essa informação de PISA, né, que mostra que nos últimos 50 anos vai descendo o nível sociocultural dos professores na América Latina e nos países subdesenvolvidos. Claro que não estou falando de um professor de uma escola, estou falando do professorado como um todo, né? Que há 50 anos professor era um cara com uma formação e um background cultural e social X, e hoje é X menos alguma coisa relevante. Então, eu queria te perguntar se você sente isso e como pode se remediar isso, que é muito difícil de remediar com dicas, né? Porque é background mesmo, quer dizer, é estrutura. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta tem a ver com o que a gente está trabalhando agora. A gente partiu do diagnóstico de que o professor, em geral, no Brasil, está confundindo explicar com informar. Ele acha que está ali para passar conteúdo e passa conteúdo de uma maneira tão plana e tão pouco estruturada e apropriada que para o aluno é difícil entender. É só reter, que não é o mesmo que entender. Você poderia nos ajudar a pensar um pouco na diferença entre informar e explicar e trazer alguma dica que nos ajude a entender como você pensa esse problema? Como a gente faz explicadores melhores? Beleza, vamos lá. A primeira foi sobre a redução sociocultural, né? Dos professores, a queda do repertório, sim. Eu acho que a coisa já começa lá de baixo, assim. Eu acho que como os professores no país não são valorizados, são poucos aqueles que já crescem com o sonho de ser professor ultimamente, né? Eu acho que as pessoas acabam sendo pescadas para serem professores no final das contas. Por exemplo, eu fiz engenharia de produção e sou professor. Nunca atuei na parte de engenharia, né? Sou professor há muito tempo. E aí, o que acontece, eu acho que é por aí. Eu acho que com a desvalorização dos professores, acaba que os cursos, muita gente, né, pelo menos é o que eu vejo, acaba fazendo uma carreira que é mais valorizada. Então, as pessoas que estudaram em grandes colégios e tal, acabam sonhando em ser médicos. Essas profissões que acabam tendo uma receita maior, acaba trazendo para si os alunos que se destacam mais. Claro, ainda temos professores que se destacam e que se tornam professores, mas infelizmente, na maioria das vezes, são cursos de tabela, assim, o cara, já que eu não fui para cá, eu vou para esse lado aqui. Eu vejo muito isso no Descomplica, por exemplo, né, que é o site que eu trabalho e tal, então acaba que está indo por esse caminho. E aí que a gente tem que correr contra isso. Eu acho que agora, dado que o professor, isso é um dado, né, que a redução socioeconômica e cultural tem reduzido. Eu acho que as escolas têm um papel muito grande de reverter esse processo. Eu vejo que as escolas têm que trazer o problema e trabalhar junto com a equipe de professor, porque o receio é o mesmo sempre. Eu vou investir nesse cara e esse cara amanhã vai estar valorizado, e ele estando valorizado, ele sai daqui, então já não vou investir tanto, que eu não valorizo ele, não sai nunca mais daqui. E acaba virando uma roda, porque você não vai ter o cara melhor para a sua escola, porque se você tiver ele melhor, ele pode sair da sua escola. Então, acho que o debate ele tinha que ser acerca de todos os professores. Deveria ter uma movimentação, e aí poderia ser em conjunto com vários colégios, para que a coisa fosse feita assim,
vamos preparar um time como o novo professor fazia, né, Maurício? A gente ia viajando, ia treinando as escolas como um todo, fazendo parcerias para que o objetivo não é tirar o de um e ir para outro lugar ou perder professores. Eu acho que o investimento a ser feito. Eu acho que os professores têm que, em vez de ser, existe nos colégios uma coisa que é aquela palestrinha do início do ano, senta todo mundo e ouve o cara falar uma vez no ano ou 2 vezes no ano. Ter cursos mesmo, né? Eu acho que muitos professores, a gente trabalha com a voz, nunca foram a um fono, né? Eu acho isso impressionante, muitos, cara. O cara faz 60 anos, não teve acesso ao fono na escola, nunca se preocupou em cuidar do patrimônio principal. Ah, se ele quiser que cuide, gente, o professor não tem muitas vezes condições de comprar algo a mais para o dia a dia, quiçá ir para um fono cuidar da sua voz. Ou, cara, a última especialização, o último curso que foi promovido para ele foi a faculdade mesmo, o cara nunca fez. Enfim, eu acho que a gente tem que ter painéis, eu acho que a gente tem que ter fóruns que aumentem, enfim, a qualidade da aula, que aumentem a cultura do professor, que façam ele estar mais dentro da realidade dos próprios alunos, porque muitos professores vivem uma realidade inferior à que os alunos vivem e já são muitas vezes olhados diferentes por não estarem, vamos chamar a linguagem hoje no mesmo patamar dos alunos, até social. Então, existem vários problemas em sala de aula, por isso eu acho que os professores são muito vitoriosos nesse sentido, porque eles lidam com facada quase que o dia inteiro ali, não facadas reais, obviamente, não literais, mas dos próprios alunos, que acham que é um ser inferior a eles que está ali. Uhum. Concordo. Vai, Opa, você. não, deixa eu só colocar uma pilha aí, né, em cima dessa fala do Léo, muito boa. Eu já vi essa história atribuída ao Bill Gates, ao Steve Jobs, ao Henry Ford. O camarada chega para ele e fala assim: você está investindo muito em treinamento, está investindo pesado em treinamento da sua equipe. Você não tem medo que o seu funcionário, depois que ele atingir um nível de performance muito alto, ele vai embora, vai empreender e vai abandonar você e a sua empresa? Aí a resposta é assim: pô, cara, o problema não é eu treinar um funcionário, preparar uma pessoa e depois ela levantar voo. O problema é eu não investir na capacitação e essa pessoa continuar dentro da minha empresa. Que é o pensamento, que é o que normalmente acontece, assim, e é como se eu tivesse medo que as pessoas desenvolvessem seu máximo potencial. Quando o Léo traz esse momento em que a gente se torna refém, porque você saiu da universidade sem estar habilitado e preparado por ela para entrar direto na docência, e você é jogado às feras, assim, aprende na prática, muitas vezes de uma maneira dura, apanhando bastante, esse mesmo processo ele se repete todas as vezes que a escola tem uma mudança importante. Quantas escolas estão investindo em treinamento agora para a nova base nacional comum curricular? Quantas escolas tiveram tempo de fazer uma preparação com seus professores para o mundo online que a gente viveu e está vivendo e vai continuar por muito tempo ainda, não sabemos? Então, todas as vezes que existe algum processo novo sendo implementado, por isso que a formação ela tem que ser continuada, ela tem que ser permanente, ela não pode ser episódio, um evento, né? O nome latim diz eventum, é aquilo que o vento leva mesmo. Você faz um marco no início do semestre, outro no final do ano, cara, não sobrou nada. Então, de fato, a gente fala de desenvolvimento humano e desenvolvimento profissional. Pensar a carreira do professor hoje como solução, é pensar em alguém com quem a escola também tem que construir parceria, né? Eu acho que não dá para seguir por outro caminho, porque se eu não tenho, eu como diretor da escola, eu como coordenador pedagógico, se eu não tenho o meu time jogando comigo, cara, nada acontece na escola. Então, acho que essa construção de parceria aí, o professor se sentir valorizado, cuidado, olhado pela escola, é fundamental. Deixa eu falar 2 coisas aqui. A primeira, é interessante você falar isso, Léo, porque todas as escolas que são parceiras do Vivadi hoje, a gente tem tido reuniões com a direção da escola e feito um processo de formação mesmo com a direção da escola. E você falando, só fortalece 3 bases importantes sobre as quais a gente tem apoiado nosso discurso, né? A primeira é a importância de sistematizar, né? Não adianta ser pílulas, não adianta serem coisas isoladas que são feitas, faz uma reunião no início do ano, faz uma coisa no dia dos professores.
é preciso que haja um processo de sistematização, né? A segunda coisa, você trouxe uma palavra que a gente usa muito, é preciso que você construa um painel de acompanhamentos, um painel de resultados, para que você possa saber o que você está fazendo e qual é o resultado daquilo que você está fazendo. Não pode ser intuitivo, não pode ser, me deu vontade de fazer isso, né? E a terceira coisa, que eu acho que fecha essas duas primeiras, é preciso que a escola se aproprie de um conceito que ela ainda não se apropriou, e hoje eu e o Pablo falamos sobre isso, que é o chamado ROI, que é o retorno do investimento. Né? Então, na hora que colocar no papel qual é o valor que está sendo investido, qual é o retorno que esse investimento está trazendo, as escolas nunca mais vão parar de investir no professor. Porque é um retorno de investimento em todos os sentidos, né? A gente fala muito isso por conta do Vivadi, né? Então, quando você investe num programa socioemocional para a tua escola, quando você investe num programa bilíngue para a tua escola, você está fazendo um investimento que te traz um retorno, né? E a gente tem um painel de resultados muito organizado nesse sentido. Então, é um retorno de fidelização dos alunos, né? Porque você amplia a formação, é um retorno de construção de uma nova narrativa que te traz mais alunos, é um retorno de criação de nova cultura na escola. Então, você forma melhor, você traz mais gente e cria uma cultura nova na escola, que parece ser o grande desafio das escolas, é criar cultura. Né? Então, isso acho que conversa muito bem. Queria trazer esses três conceitos para todo mundo, sistematizar, painel de resultados e retorno do investimento. Né? As escolas precisam se apropriar disso. Bom, deixa eu trazer aqui um comentário da Lu. Ela fala assim, baseado no que o Pablo falou sobre o repertório sócio-história e cultural, trago uma ideia que surgiu e foi incrível. Há 4 anos, 16, 17, 18 e 19, paramos por conta da pandemia. Tínhamos um problema. Os alunos de 6 a 10 anos não sabiam aprender por que aprender inglês. Então resolvi viajar com crianças para países onde a comunicação se faz na língua inglesa. Cara, foi incrível. Porém, para resolver a questão trazida para o Pablo, criei o seguinte modelo. A cada 4 alunos, um professor. E os pais dos 4 alunos pagam 5 passagens, 5 estadias e etc. Assim, enviei um professor a cada 4 alunos para a Europa e Canadá. Isso muda o mindset radicalmente. Né? E depois ela comenta, os registros disso é demais. Que é um pouco isso, né? Você tem um processo de sistematização, você faz um investimento e você sabe qual é o retorno desse investimento. Bom, vou deixar para você, Pablo. Bom, quer pegar daí? Vai lá. Vamos fazer um fechamento assim. Leo tem 1 minuto e meio para dizer o que quiser e homenagear o professor, se quiser. O Evaldo vai ter outro 1 minuto e meio. Eu vou ter o último 1 minuto e meio e a gente poupa Maurício para ele ir descansar. Então, Leo, 1 minuto e meio com você. Deixa só rapidinho antes do Léo falar. Léo, antes de você cara, falar... Não dá. Cara, o cara doente não pode interromper. Inclui nesse 1 minuto e meio um pouco dos aprendizados do novo professor. Legal. Tá. Primeiro, obrigado pelo convite, desejar parabéns a essa galera de frente do ensino aí, que precisa ser cada vez, realmente, a gente fica nesse discurso que precisa ser valorizado e precisa mesmo. O professor precisa de uma educação continuada, né? Parece que só ele parece nas escolas, quando você olha, que o objetivo ali é que os alunos estudem, mas o professor é o maior exemplo, inclusive de estudo, de leitura, de debate, de filme, de teatro, de viagem, de tudo que der para fazer, mas para fazer isso tudo é óbvio que tem que estar remunerado, né? Infelizmente a remuneração hoje é muito baixa e tem todo um debate aí. Sobre o novo professor, lá a gente tem várias dicas sobre preparação de quadro, discussão com o aluno, o que fazer e os problemas mais graves da relação entre professor e aluno. Enfim, tem muita coisa muito legal o canal que a gente construiu, tá? Mas é isso, eu acho que a valorização tem que estar em primeiro plano e não pode ficar só no discurso. As escolas têm que trazer isso, de fato, ao longo do ano, sabendo onde querem chegar com os professores. Ótimo, Leo. Obrigado. Evaldo, tem 1 minuto e meio. Obrigado aí, Pablo. Obrigado, gente, por mais essa oportunidade aí, pelo convite também. É bom reencontrar o Léo aqui, a gente trabalhou junto, isso é muito legal, ver os caminhos que vão se cruzando ao longo da vida, eu fico muito feliz. Tenho feito um exercício essa semana que precedeu o dia do professor aí, porque eu estou numa família que 75% dos membros abraçou o magistério. Metade dos filhos hoje são professores. E
E é muito interessante isso, porque eu tenho a minha esposa está quase se aposentando no município, quase 30 anos já no magistério municipal. Então a gente faz muita DR discutindo educação aqui pública e privada. E a minha filha mais velha agora está cursando também letras e vai ser professora. Então a gente integra a família numa discussão pedagógica muito louca. O Dia do Professor, por exemplo, aqui não poderia ter um outro tema. E eu fico tentando exercitar aqui também na minha memória, porque o nome de professores, desde da primeira cartilha, Caminho Suave, até a última, o MBA, o último que eu fiz aí, por que alguns professores entraram com o seu nome, com o seu jeito, para nunca mais sair da minha vida? Porque essas pessoas foram além do conteúdo. Elas construíram uma relação, elas enxergaram individualmente, elas personalizaram a forma de construir o conhecimento dentro da sala de aula. E talvez a pedagogia do nosso tempo, pressionada pelo que aconteceu na pandemia, ela precise se voltar para esse aspecto. Antes da gente olhar para o resultado, tem que olhar para a pessoa que está dentro da nossa escola, dentro da sala de aula e cuidar desse ser humano. Gente, parabéns aí pelo Dia dos Professores. Um abraço a todos. Hein? Muito bom. Bom, vai 1 minuto e meio. São minutos e meio e 2 minutos e meio todos nossos, né? Mas tudo bem. A gente aprendeu isso também. Primeiro, eu vou contar uma história muito rápida que a gente viveu anteontem. A gente contratou uma pessoa que fez um mentoring com a gente, né? E ele fez um mentoring para nos avaliar como a gente estava conversando com as escolas. Qual é a qualidade de nossa conversa com as escolas. Tanto antes de que fossem clientes, quanto depois que fossem clientes. E o cara assistiu alguns vídeos nossos, tal, de conversas. E ele falou uma coisa que nos deixou muito surpresos. Ele falou, caras, por favor, respondam as perguntas que as pessoas fazem. Ele percebeu que a gente, por essa necessidade de passar segurança, de mostrar que você sabe tudo, que tem tudo resolvido, não responde à pergunta. E eu convertiria isso num conselho para o professor. Professor, por favor, responde à pergunta do aluno. Porque se ele faz a pergunta, não está interessado em validar a tua segurança. Está interessado simplesmente no objeto da pergunta. Ele não vai sentir que você é menos se você não é tão consistente na resposta da pergunta quanto na tua palestra. Ele simplesmente quer saber. E quando você está tão preocupado por construir segurança, você deixa de registrar o outro como um cara fazendo uma pergunta genuína. E eu acho que um bom conselho para todos nós. Cuidado com as perguntas, que é bom respondê-las, né? E para o professor também é bom isso. E a segunda coisa é esse trabalho de que os alunos não sonham com ser professores. Eu concordo com o Leo que há um problema de esquema de remuneração e de prestígio social do lugar do professor que não vai ser resolvido pelas escolas, não. Mas, ainda assim, as escolas poderiam fazer algum trabalho, né, com alguma sistematização para que o menino, lá na educação infantil, no Fundo 1, comece a olhar o professor como uma opção possível para ele. Não fazemos esse esforço. Não posicionamos o professor como uma das alternativas de desenvolvimento profissional. Vêm as carreiras mais estereotipadas, ou será médico, engenheiro ou advogado, né? Cadê a possibilidade de ser professor? Talvez a gente nas escolas possa fazer algum tipo de trabalho para que ser professor possa ser uma aspiração. E depois esperemos que a própria estrutura social contribua para que seja uma opção viável financeiramente, consistente socialmente, tudo o que vem depois. Mas eu começaria porque me parece que a gente deixa o professor transparente, como se não fosse uma opção, entendeu? Professor é outro negócio, vem de outro lado, não é com você. Cara, é com você, é uma opção de você. Vamos contar como se formam os professores, como se desenvolve um professor, é uma narrativa que os alunos precisam e não conhecem. Não conhecem mesmo. Imagina se Leo conta para os alunos o que ele faz para trabalhar com os professores. É uma puta história para valorar o professor. Esse cara não chega ali e fala qualquer coisa, nem de qualquer jeito, não. O cara faz um trabalho para fazer ele da melhor maneira o que faz. Então, pronto.
Parabéns a todos os professores, obrigado a todos os que nos acompanham hoje. Foi legal comemorar discutindo. Maurício, você tem 12 segundos para fechar e vai para a cama, tá bom? Obrigado. Bom, agradecer a tua presença, Léo. Ótimo aí. Espero que você volte muitas vezes para participar das nossas discussões aqui. Toda quinta-feira rola isso. Evaldo, mais uma vez, obrigado por ter compartilhado a tua experiência. Tem muito para a gente ainda conversar sobre esse tema, né? Ainda bem que a gente tem tantas escolas com quem a gente vem conversando. Queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes também. Queria agradecer aí o pessoal aí pelo carinho, né? Lu, obrigado aí, você agradece Evaldo e Léo, obrigado Pablo e Maurício. Exagero até, diz que vai abrir o fã-clube, carteirinha número 1, não precisa disso. A gente está junto nessa, Lu. Amei e amo ser professora. Quero dizer que assim como o Léo, a minha, obrigado Cleusa, obrigado Kátia. Toda quinta-feira rola, apareçam. E queria dizer o seguinte, eu sou um professor que tive que lutar para ser professor, porque a minha família não aceitou. Aí me obrigaram a fazer engenharia. E um belo dia, eu cheguei em casa com um documento, mostrei para meu pai assim, ó, eu agora vou ser professor de geografia. E ele, obviamente, ficou chocado. Eu tenho um irmão médico e um irmão engenheiro. E falou assim, só você que vai se ferrar nessa vida. E hoje em dia, certamente, as minhas perspectivas, a minha posição, o meu nível de relacionamento e a minha satisfação pessoal é maior do que aqueles dois. Então, a deles dois. Então, Léo também tem uma trajetória linda como professor. Então, é possível, sim, conquistar muito como professor. Basta a gente querer, basta a gente investir nisso. E a gente, no Vivadi, o que puder fazer para fortalecer esse movimento, vai fazer, porque a gente acredita na educação e a gente acredita que a educação passa por fortalecer o hemisfério direito. Obrigado a todos. Pablo, meu amigo. Obrigado pelo esforço, cara. Se recupera aí. Obrigado, tchau, cara. Tchau, Léo. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.